Para contar essa história, é preciso voltar a um tempo em que sonhos e esperanças corriam nas veias dos pioneiros, que com força e fé acreditaram nessa terra que hoje chamamos Severiano de Almeida, mas que um dia nasceu com outro nome, inspirado pela saudade de um lar distante. Fugindo das guerras e das epidemias que assombravam a Europa, muitos imigrantes cruzaram o oceano em busca de um novo começo no Brasil. E aqueles que vieram para o Rio Grande do Sul logo formaram famílias. Mas o paraíso prometido nos anúncios não era o que faziam parecer. Os primeiros colonos que aqui se alocaram vieram das colônias velhas, em sua maioria italianos ou descendentes. Relatos contam que 9 pioneiros decidiram o nome do povoado. Siamo tutti italiani, gli mettiamo nome Nova Itália? Sob a orientação da empresa Lucerosa, responsável pela colonização da região, recebiam algumas ferramentas e um pedaço de chão, entre 30 e 40 hectares, para cultivar a vida. A colonizadora organizava os imigrantes por origem, mantendo vivos seus costumes, suas orações e suas línguas, que soavam como um canto familiar entre a mata. Em Barro, os recém-chegados pela ferrovia se abrigavam em barracões antes de seguirem para os lotes. As terras eram vendidas com facilidade de pagamento, às vezes quitadas com trabalho, como abrir estradas, levantar pontes e desbravar o verde. Com a ligação por estrada entre Barro e Nova Itália, as famílias chegavam e se multiplicavam. Em 1920, o pequeno povoado já contava com 100 famílias. A madeira abundante foi a primeira riqueza. As casas simples, de tábuas largas e janelas pequenas, ergueram-se firmes e algumas resistem até hoje, como lembranças de uma época em que tudo começava. O vale acidentado e desafiador pedia coragem. Patrona, vänta! Wow!
Enquanto abriam a mata, encontravam vestígios dos povos indígenas que aqui viviam muito antes da chegada das famílias. Os vizinhos mais perigosos eram os animais selvagens. À noite, mantinham o fogo aceso para afastá-los. Há quem conte que certa vez um leão-baio revirou uma panela de polenta. E assim, entre sustos e risadas, as famílias cresciam e cresciam. Em 4 de abril de 1918, celebrou-se a primeira missa na colônia de Nova Itália, em uma casa simples. O primeiro terço foi rezado onde hoje se ergue a Praça da Matriz. Naquele tempo, havia apenas uma cruz de madeira e um sino improvisado. Um martelo batendo contra uma pá que chamava os fiéis. Ainda no mesmo ano, com o apoio da Lucerosa, os moradores ergueram a primeira capelinha, feita com as próprias mãos. As festas religiosas reuniam a comunidade e nelas a solidão dava lugar à partilha. Jogos de mora, bochas, cartas e o filó, aquele encontro noturno em que se rezava, comia e ria. Ali a vida se aquecia.
primeiro sustento veio da madeira, em seguida as serrarias e mais tarde as lavouras de trigo e erva mate. A exportação seguia pela estrada de ferro, em Vila Baro, ou por balsas no rio Uruguai, rumo à Argentina. Alguns balseiros passavam mais de 100 dias longe de casa, em viagens que misturavam coragem e saudade. Entre 1919 e 1923, Nova Itália prosperou. Foi criado com sede no próprio povoado, o 8º distrito, ligado à colônia de Erechim. O povoado começava a dar os primeiros passos sozinho, e não demorou para que os ventos da política nacional chegassem. Em 1933, uma eleição que parecia tranquila terminou em escândalo. A urna violada no caminho para Erechim foi destruída com um vidro de goma arábica. Pouco depois, uma notícia traria incertezas como consequência pelo ocorrido. O 8º distrito perderia sua pouca independência e, com as decisões sendo tomadas a quilômetros de distância, nada podia ser feito. No vazio que se formou, alguns assumiram o papel de autoridades, andando armados e impondo respeito pelo medo. Mas a comunidade resistiu e no ano seguinte o distrito foi restaurado, celebrado com alegria e alívio. Mesmo em meio ao progresso, a educação era frágil. Até 1935, faltavam professores e as aulas chegavam a ser suspensas. Com o esforço de líderes locais e o apoio do povo, vieram para Nova Itália as Irmãs Franciscanas. Em 1936, abriram a escola paroquial. No primeiro dia, 140 alunos foram matriculados. Ali, aprendiam gramática, aritmética, história, canto coral e catecismo. O saber florescia plantando o futuro.
marco foi o Hospital São Roque, fundado em 1934, que 3 anos depois ganhou um grande prédio de alvenaria para se instalar, fruto da união entre lideranças, igreja e comunidade. Em 1937, o Estado Novo de Getúlio Vargas instaurou tempos de silêncio e civismo, atingindo principalmente as novas colônias. O uso dos dialetos foi proibido. Falar em italiano podia custar a liberdade. Relatos contam que alguns colonos foram presos por manter sua língua materna. Nome completo. Jovelino Escorrega. Escorrega? Mas teu sobrenome não é Chívola? Os tempos eram difíceis. Todos caminhavam por uma linha tênue. No ano seguinte, em 1938, dada a política adotada, o nome Nova Itália foi substituído por Severiano de Almeida, em homenagem a um engenheiro-chefe da Comissão de Terras da colônia de Erechim. E quando o mundo mergulhou na Segunda Guerra Mundial, homens, agora severianenses, foram chamados a servir, treinados e enviados ao fronte. Não chegaram a combater, mas guardaram em si a marca da história. Em 3 de maio de 1949, lançaram seus alicerces da nova igreja. A obra ergueu-se aos poucos, com o trabalho e a fé de muitos. Somente em 1955, 6 anos depois, foi concluída, imponente, celebrada com festa e devoção. O sonho de independência começou em 1962, quando uma comissão foi formada para conduzir o processo. Assinaturas foram colhidas na vila e nas comunidades vizinhas. A documentação levada à capital estadual recebeu elogios pela sua organização exemplar. E assim, em 12 de abril de 1964, nasceu oficialmente o município de Severiano de Almeida. Jornais já falavam com encanto do admirável progresso desse povoado. Suas belezas naturais, sua cultura e seu trabalho coletivo revelavam a riqueza de um lugar feito de fé, esforço e união. De lá para cá, a cidade seguiu crescendo. Os desafios mudaram, mas a força que moveu os pioneiros ainda pulsa na terra, nas mãos e nas memórias de Severiano de Almeida.